Amor, a gente tem que conversar. Por que as mulheres do mundo automotivo simplesmente Comprei uma coisa. se odeiam? Ah, o quê? Me comprou flores? Que? Não. Aff. No primeiro encontro você falou que você não gostava de flores. Ai, no banco idiota, vai. Você sabe que toda mulher gosta de flores. Tá bom. Da próxima eu compro flores, então. Não, aí não conta. Eu quero que você queira me dar flores. Então, na verdade eu comprei uma outra coisinha. Ai, não acredito. Você comprou aquele Renegade vermelhinho que eu falei que eu gostei, que ele tem um xizinho assim na lanterna? Não, tá mais pra um carro esportivo familiar. Esportivo familiar? Ai, naquelas barcas gigantescas, horrorosas de carregar defunto, não, né? Porque meu ex veio com esse papinho aí e comprou um negócio gigante, feio lá, da Audi. Seu ex tinha uma perua esportiva da Audi. Fudeu! Meu esportivo raiz, da Mercedes. Mercedes? Mas não é carro de velho? Não, caralho. Qual Mercedes que é? Aquela antiguinha, redondinha, que tem uma porta que fica fazendo, parecendo um asinho, assim? Nossa, puta que pariu, quem me dera ter dinheiro pra comprar um desse. Nem me fala. Tá me chamando de pobre agora, então. Quê? Não, eu não disse isso. Ai, para de ser tóxico. Você tá colocando palavra na minha boca. Ó, mas pra você saber, eu paguei 52 mil dólares, tá? Ah, é Mercedes chique, então... qual que é? Tem uma foto? Esse aqui é o Mercedes A160 Hackney Edition. Foram fabricadas só 125 unidades em comemoração ao bicampeonato do piloto Mika Hakkinen na Fórmula 1. Ele tem esse motor 1.6 de incríveis 105 cavalos e essa pintura especial celebrando as vitórias da Mercedes com a McLaren na Fórmula 1. Ai, tá bom, garoto. Tem ar-condicionado, pelo menos? Tem, só que a gente não pode usar muito porque senão ele quebra. Assina isso aqui pra mim. Eu quero divórcio, eu quero metade da casa, eu quero pensão socioafetiva. O YouTube tem uma métrica chamada Click-Through Rate. CTR mede a minha eficiência em cativar sua atenção a ponto de clicar na minha thumbnail. A busca por CTR alta é o que faz canais de caráter duvidoso apelarem até mesmo para sexualidade em suas thumbs. Uma prática deplorável, né? Eu não seguiria um canal que faz isso, jamais. Então, se você está me assistindo agora, significa que você está aumentando o meu CTR, o que na prática significa mais dinheiro. Vai te lascar tua porra, procura seu pai! Você clicou nesse vídeo porque provavelmente você viu a thumbnail e pensou: como diabos colocaram dois motores num classe A? Essa pergunta não é clickbait e eu vou te responder sobre isso, mas primeiro a gente tem que voltar no tempo pra gente entender o que foi o fenômeno do classe A. A Mercedes até mais ou menos 2010 usava um sistema muito fácil para categorizar os seus carros. Você tinha letras para os tamanhos e segmentos dos carros. Classe A veio para ser o primeiro subcompacto da marca, um city car. O classe B era o monovolume, o carro de família. O classe C tinha um tamanho de um sedã médio, só que com um toquezinho premium. Já o classe E era de executivo, o carro de gerente, o carro para famílias ali de ascensão na classe média. E já o classe S era o carro de CEO, o sedã da ostentação, o segmento de luxo. Com base nessas letras você entendia qual que era o perfil do comprador, a proposta do carro e também o preço. E essas letras eram acompanhadas de números. Com isso você sabia que o A160 era o subcompacto city car com motor 1.6 litros. O sedã C180 você sabia que era um sedã médio de motor 1.8 litros. E assim por diante até chegar no S600 6.0 V12. Era um sistema bem simples, bem alemão e bem metódico. Mas antes do fim dos anos 90 não existia o classe A e o classe B veio depois. Antes a Mercedes começava já no classe C. A Mercedes sempre teve esse aspecto mais premium. E aí a gente tem que entender como então que surgiu esse classe A da geração W168. Ele foi apresentado no Salão de Genebra de 1997 e era um carro que quebrava esses paradigmas dentro da Mercedes. A Mercedes na época tinha a parceria com a Daimler, parceria que juntava a Mercedes com as marcas da Chrysler, então eles buscavam expandir mais os seus mercados. Os city cars estavam em ascensão ainda nos anos 90, eram carros que faziam bastante sentido lógico em centros urbanos, então a investida da Mercedes veio com o W168, com seus modestos 3,57 metros
reset de comprimento. O motor sempre ficava na transversal e a tração sempre dianteira. O carro tinha mais de 20 inovações técnicas para a época e uma delas era o formato de construção do monobloco. O motor ficava inclinado 59 graus, o que ajudava a reduzir o centro de gravidade, e também o motor ia pro chão em caso de colisão, era bem mais seguro, e praticamente a estrutura de passageiros ficava acima dessa altura de motor. O carro utilizava muito bem o seu espaço vertical na cabine. Você ia sentado igual uma cadeirinha, mas pelo menos o carro tinha bastante espaço para quem é cabeçudo, e eu não tô falando de mim mesmo. A ideia central do carro era explorar então os mercados de compactos, os mercados emergentes, até mesmo no Brasil, com a criação de uma fábrica aqui no território nacional com capacidade de fabricação de até 70 mil veículos por ano. O carro era bem versátil nessa questão que eu falei do espaço vertical de cabine, e os bancos também ajudavam muito na modularidade, com mais de 72 configurações possíveis de assentos. Ele era também um dos city cars com maior capacidade de carga, ele tinha 390 litros de porta-malas, mas com os bancos repartidos passava de 1000 litros de capacidade. Você poderia até mesmo remover os bancos e deixar o carro só com o banco do motorista, e aí subia para 1700 litros de carga. Os entregadores da Shopee iriam adorar esse carro hoje em dia. O Mercedes Classe A foi quem começou com essa ideia de design de monovolume, só que num tamanho compacto, e anos depois Honda Fit seguiu essa ideia e fez até que melhor. Volkswagen Fox também seguiu essa ideia, ele também tá ali no campo já indo dos monovolumes compactos, criado aqui no Brasil também inclusive. Chevrolet Meriva também bebeu dessa fonte. Então o Classe A foi sim muito impactante nesses carros de família, porém compactos. Você pode até questionar o design desse carrinho, é bem peculiar, não é todo mundo que gosta, mas ele foi sim um marco muito importante para Mercedes nessa era Chrysler. E ele também era muito lembrado pelo fracasso monumental no teste do Alce. O teste do Alce mede a rolagem de carroceria em caso de manobras extremas de desvio em rodovias, por exemplo. Tem muito teste do Alce mal feito, mas no teste padronizado ainda assim o Mercedes Classe A praticamente capotou, vai. Isso se dava por conta do centro de gravidade elevado, como os bancos estavam mais altos, mesmo que o motor tivesse deitado, ainda assim o carro era alto demais, com peso alto demais, então a rolagem de carroceria era bem ruim em manobras. Não é um carro para você fazer um track day, jamais. No Brasil, a história do Classe A começou em 1999 com a produção do modelo na fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Esse que foi o primeiro carro da Mercedes fabricado fora da Alemanha. Foram mais de 63 mil unidades produzidas aqui nas terras tupiniquins até o encerramento da linha em setembro de 2005. E é claro que, como tudo que é produzido no Brasil vindo de fora, é óbvio que ele tinha muitos problemas crônicos. Já dizia o velho ditado, nada mais caro que um carro alemão barato, né? A versão brasileira tem um histórico de falhas. Por exemplo, a bomba da direção costuma entrar em falha por superaquecimento. O sistema de arrefecimento do carro e também do ar-condicionado tinha várias falhas elétricas. Ele não armava a ventoinha quando necessário, causando um superaquecimento do motor e até mesmo uma possível queima de junta de cabeçote. Além disso, o carro também tinha uma lista enorme de problemas com relação ao câmbio automatizado. O sistema que a Mercedes chamou de AKS era basicamente um câmbio convencional, com uma embreagem convencional, porém com atuadores eletrônicos que substituíam você pressionar o pedal da embreagem. Quase todo carro que eu conheço com câmbio automatizado no segmento compacto foi um fiasco, e a Mercedes não tá longe disso. Aqui as falhas em sensores e atuadores deixavam o carro sem tração, sendo um sistema complexo e caro de se reparar. E lembra do motor inclinado que eu mencionei, que deveria ser uma vantagem, que deveria abaixar o centro de gravidade do carro, ou não abaixou, como a gente viu no teste, e também virou um pesadelo para os mecânicos. Como o carro fica meio que em cima do motor, para fazer alguns reparos básicos, os mecânicos tinham que abaixar o motor da carroceria por falta de espaço no cofre. Síndrome de maré atacando. Isso tudo que eu tô dizendo é com base em relatos que eu li, relatos que eu ouvi. Pode ser que você conheça algum dono de classe A que nunca passou por nada disso, ok? Pode ser que exista esse caso, mas pelo menos do que eu tive contato, bastava chegar com um classe A numa oficina que você já ouviu o mecânico gritando igual o Neto. Vai dar! Não vai dar! Outro erro típico de carro importado que começa a ser fabricado no Brasil, a falta de tropicalização no projeto de suspensão. Mesmo fabricado aqui, o carro tinha o mesmo projeto de suspensão alemão. Se você viu os meus vlogs de quando eu estive na Alemanha no ano passado, você vai ver que não tem buracos naquelas cenas. E Brasil, o que mais tem é buraco. As suspensões dos carros de lá são bem mais firmes e com altura de rodagem bem mais baixa. Em vias brasileiras, dirigir um classe A é pedir para sofrer com
um desgaste prematuro das buchas. E lá se vão mais rios de dinheiro para arrumar. E apesar de todos esses potenciais defeitos, ainda assim eu gosto do Classe A, cara. Eu tenho gostos estranhos. Claro que a buraqueira das nossas ruas é irritante, mas eu até prefiro carros com suspensões um pouco mais firmes. Eu gosto de carros pequenos como o Classe A, que são mais fáceis de manobrar em centros grandes e tudo mais. Eu dei uma volta muito rápida de Classe A, não tenho uma vasta experiência com o carro, mas eu gostei da dirigibilidade dele. Claro que provavelmente eu iria morrer capotando, se eu já quase fiz isso de Palio, imagina de Classe A, né? Carros alemães são complicados, são metódicos, são carros chatos de se ter, refletem muito bem a personalidade do povo alemão, mas eu gosto. Só que a gente não pode usar muito porque senão ele quebra. Durante toda a exibição, comecei a tomar consciência de que não estava me sentindo tão bem assim. Atribuí isso àquela comida nutritiva e às vitaminas. Aff. Se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que eu lia muitas revistas de carro quando eu era criança, e eu sempre admirei a capacidade que eles tinham no passado de inovar no marketing para chamar atenção. Você tinha carros indo para jogos, você tinha carros indo para revista, carros em salões de automóvel, carros aparecendo em filmes, né, como propagandas. Não havia internet, não havia fazer um post no Instagram para lançar um carro, então o marketing precisava inovar. Geralmente eles faziam isso associando o carro à Fórmula 1. E a Mercedes não era boba nem nada, é óbvio que a Mercedes ia fazer a mesma coisa aqui no Classe A também. Lá em 98, quando o carro começou a ser fabricado na Alemanha, a Mercedes estava na Fórmula 1 com a parceria com a McLaren. O piloto Mika Häkkinen tinha conquistado 2 títulos mundiais, em 98 e 99, estampando uma das pinturas mais legais de todos os tempos da McLaren. Quando eu conheci a Fórmula 1 quando criança, a McLaren tinha essa pintura West, linda. E antes do SLR McLaren simbolizar o fim da parceria da Mercedes com a McLaren, tínhamos o grandioso Classe A explorando esse marketing da Fórmula 1. 125 unidades do Classe A Häkkinen Edition e outras 125 unidades do Classe A Coulthard Edition. E as 250 unidades foram vendidas pela bagatela de $52 mil. $52 mil em 1998 era muito dinheiro. Apesar da pintura ser até que bonitinha pra chamar a atenção, né, pra esse carro, até hoje eu não entendo como que eles decidiram fazer esse que deveria ser o Halo Car dentre os Classe A, fazendo de base na versão 160 e não na 190. A versão 160, com motor 1.6, era bem fraquinha, viu? Não é como se o carro fosse o supra-sumo dos hot hatches, longe disso. Esportivo raiz. Ok, sendo justo, a Mercedes não tinha ainda a versão A190 quando essa versão Häkkinen foi criada. Foi só 2 anos depois que veio o A190 com motor 1.9 de 125 cavalos. Também tivemos mais pro fim da geração o A210 Evolution, com 240 cavalos. Bem mais interessante que a versão a diesel de 80 cavalos. Mas aí entra o selo autotelling de maluquice automotiva desnecessariamente complicada e imbecil, mas que é tão imbecil que se torna uma das coisas mais legais do mundo. Acabei de inventar isso do nada. Nós temos 2 Classe A imbecis para complementar esse vídeo. O primeiro é o raríssimo one-off, o Classe A 32K AMG. Se você prestou atenção no começo do vídeo, você já entendeu do que se trata, mas vamos lá. Um grupo de 12 engenheiros aprendizes, comandados pelo time da HWA, criaram esse spec experimental do Classe A. A HWA é aquela empresa que hoje fabrica o motor V12 derivado do CLK GTR para Pagani no Huayra R. A HWA também é a mesma empresa que correu nas 24 horas de Le Mans esse ano, com 4 restomods do 190E Evo. A HWA é maluca, sempre foi. O time conseguiu o milagre de colocar aqui no Classe A um motor V6 3.2 litros e a letra K de compressor, ou seja, tinha um supercharger nesse motor. É o mesmo motor do SLK da versão AMG, só que na dianteira do Classe A. Esse mesmo motor apareceu aqui nos vídeos recentes do SLK e do Crossfire. Esse motor era potente demais pro Classe A, tiveram que fazer reforços estruturais. A suspensão traseira também recebeu novos multibraços reforçados. Os freios também vieram do SLK 32 e tiveram que recuar o painel e a caixa de direção em 7 centímetros para conseguir fazer esse motor caber. O capô mal fechava. Com o interior adaptado, os bancos esportivos e a gaiola de proteção, o pequeno foguete chegou aos 1.600 quilos.
mais pesado que a tia do Dimitri. E mesmo assim era capaz de fazer o 0 a 100 em 5 segundos. Uma cadeira elétrica. O carro era funcional, existem pelo menos fotos dele andando, mas obviamente ele nunca entrou em produção em série e nem mesmo há registros da onde tá esse protótipo. Talvez esteja nos galpões da HWA, mas é um carro perdido aí na história automotiva. E aí, por fim, temos a maior bizarrice desse vídeo. Vamos responder a pergunta lá do começo. Vamos voltar pro meu clickbait. Esse aqui, que é o da thumbnail, é o A38 AMG. Se eu mostrei que o HWA A32K era um motor V6 3.2 litros, você pensaria então que este carro aqui tem algum outro motor com 3.8 litros também, né? Mas não, isso aqui é uma aberração de um pouco diferente. Lembra que eu falei do A190 com motor 1.9? Esse carro tem um motor 1.9 na dianteira e outro motor 1.9 debaixo do porta-malas na traseira. Existem os 4-wheel drive, existem os all-wheel drive. Esse é o IWD, é o Imbecile Wheel Drives. Esse é o primeiro carro do mundo que eu tenho conhecimento de ter 2 motores e ainda assim ter porta-malas. Isso é um atestado da genialidade do Classe A. Mercedes-Benz A38 AMG, ou como eles chamam, A190 Twin, ele tinha esses 2 motores 1.9 sincronizados, que entregavam então 250 cavalos e 36 kg de torque. O carro fazia o 0 a 100 em 5.9 segundos, não é nada de outro mundo, mas dado a natureza do projeto, era um tempo muito bom também. Para aguentar os 2 motores aqui também foram necessários alguns reforços estruturais, novos suportes para poder segurar esses 2 motores, e como era uma maluquice esse carro, eles tiveram que trazer o sistema de freios não do SLK, mas sim do E55 AMG, freios bem mais potentes. Mesmo com essas mudanças, com o motor extra, ainda assim o carro pesava 1.350 kg só, 300 mais leve que aquela versão V6 e 250 mais pesado que o A190 normal. E se você é assim como eu, você deve estar se perguntando 2 coisas: como que esses motores são sincronizados e por que a Mercedes fez isso? Vamos lá que eu também tenho resposta para isso. Lembra do sistema de atuadores do câmbio automatizado que eu mencionei, o AKS? A Mercedes aqui foi brilhante. O carro poderia rodar só com o motor dianteiro, mas você apertando um botão no centro do painel do carro, ele ligava então o motor traseiro. No interior tinha apenas uma alavanca para fazer as trocas de marcha. Eles simplesmente integraram o módulo dos 2 câmbios, criando um módulo Frankenstein que com um só input ele acionava os atuadores dos 2 câmbios. Então sim, o carro tem 2 motores e 2 câmbios. Fizeram um gatunete no módulo do A190. E claro, se o A190 normal já superaquecia, esse aqui então tinha síndrome de Oppenheimer. A Mercedes produziu 4 unidades dessa maluquice, uma para cada piloto da McLaren na época, e outras 2 ficaram guardadas no acervo. Agora, por que a Mercedes fez tudo isso? Não temos como saber com precisão. Eu acredito que seja essa característica que eu mencionei dos anos 2000, onde você tinha que inovar para fazer marketing, para chamar atenção. Tal como a Toyota fez agora com o Camry de 7 cilindros, eu acho que isso vem de um marketing e também de engenheiros apaixonados trabalhando nas empresas. Pensa como isso foi um marketing incrível para a plataforma do W168. Olha só como nosso carro é versátil, ele tem 72 posições de bancos, cabe até 2 motores sem perder porta-malas. Dá pra imaginar algum louco marqueteiro fazendo esse argumento. Nessa época, Daimler Chrysler tinha algumas estratégias bem não convencionais, que eu já até abordei uma delas aqui no canal. Se hoje a Mercedes lança um carro com um postzinho de merda no Instagram, antes das redes sociais não era assim, você tinha que chocar o mundo pra ser lembrado. No fim, a única resposta verdadeira é que a Mercedes colocou 2 motores no Classe A porque ela podia, porque ela sabia e porque ela queria. Esse tipo de marketing maluco foi a essência dos anos 2000 e durante muito tempo foi a essência desse canal aqui também, principalmente lá no começo. Eu quero resgatar cada vez mais isso, então já tem esse vídeo e o próximo também vai ser um vídeo de carro maluco assim. Esse é o tipo de conteúdo automotivo que mais me dá prazer em lembrar, em conhecer, em pesquisar e trazer para as novas gerações. Então, se você gosta disso, te convido a ver outros vídeos aqui da playlist de conceitos malucos aqui do canal e também a se inscrever para não perder os próximos episódios dessas aventuras malucas que eu vou trazer aqui para cá, pra gente conferir. Fechado? Um abraço a todos os membros do canal, na voz Kevin Farias, e até o próximo vídeo.